Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yetzti Vahait. Hoje é 8 de outubro de 2018. Então sejam bem-vindos aos meus dois canais Yetzti Vahait e JDW de Abut de Vahait. Vamos dar continuidade ao vídeo Uso Errado da Energia Sexual. Aqui é mais uma parte do vídeo Uso Errado da Energia Sexual e hoje vamos falar sobre masturbação. O ser humano precisaria no passado se masturbar. Isso era normal em seres que foram criados para não estarem sozinhos? Hoje em dia, muitos homens e mulheres são sós e morrerão sozinhos, sem parceiros. Alguns por escolha e outros porque não possuem, eles acham sim, os atributos físicos dos padrões que o sistema dita. Aqueles que facilitam tudo na hora da conquista de parceiros e da maneira, no jeito e na maneira manipulada do sistema. Os seres humanos originais, antes dessa corrupção e manipulação em todos nós, nos derrubando após fazer a gente usar a nossa mais poderosa energia do corpo, a energia sexual. Vocês não vão concordar ou não vão acreditar. Masturbação não existia e nem se tinha necessidade disso. Isso começou a acontecer quando o ser humano caiu em muitas ciladas do sistema. Como já fiz vídeos falando que somos seres humanos caídos e que não existem anjos caídos, mas sim humanos caídos, não vou repetir tudo de novo, vocês podem acessar vídeos antigos. Somos seres humanos caídos, desde que nos ensinaram a comer, comer simplesmente, depois matar para poder comer, e a pior e mais perigosa de todas as ciladas veio com o uso errado da nossa energia sexual. Sim, infelizmente. Daí então tudo começou a nos prender e puxar para baixo onde estamos até hoje, nos afogando nesse lamaçal de erros, doenças, infelicidade, dores, sofrimentos, insatisfação, ilusão, imperfeições, defeitos, transformações, etc, etc, etc. E tudo isso que deterioram ainda mais nossas chances de escaparmos do sistema e seus tentáculos do mal. Humanos não ficavam sós, não teriam que viver sem parceiros, não teriam que lutar e procurar por um parceiro como hoje em dia. O lá atrás que estou falando, quando eu me refiro lá atrás, não está nos livros, nem mesmo aqueles que são responsáveis para confirmar e afirmar coisas como verídicos do sistema fizeram e faz, nos dizendo sobre livros sagrados. O que estou falando não está dentro desses livros sagrados e dentro de nenhum outro livro do sistema. Então, não entrem em conflito em acreditar ou desacreditar no que falo, ou no que eu escrevo ou comento, ok? Conheçam apenas a informação sem se sentirem agredidos ou obrigados a tomar como verdade, sem conflito mental, ok? Ok. E havia aquele tempo que não havia essas coisas de alguém forçar o outro a fazer sexo, a lutar com outro macho para ter uma fêmea, nem no mundo animal, nem de estar com outro por causa de acessórios, por causa de bens materiais, por exemplo, por causa do carro, ou por causa dos bens materiais da outra pessoa, por causa da conta bancária, ou por causa do silicone que está ali na nádega ou no bumbum, onde que for, né? E também ninguém se importava pelas cores das roupas, nem maquiagem, nem estava ligando para o poder aquisitivo, pelo status social que a pessoa estava, pelo grupo das divisões que o sistema criou e tudo mais. Tem alguns que falam, eu sou desse grupo e as pessoas se encantam e acabam até indo para a cama por causa disso. E muito mais mesmo, que não vai dar para citar tudo. E eu já expliquei muitas coisas, falei e repeti em vídeos anteriores, desses anos todos que fiz vídeo nesse meu canal Yetzti de Vahait. Também pelo Facebook,
e por todos os meus blogs, blogs de outros e Facebook de outros. Ninguém sentia desejo sexual toda hora. A energia sexual não era usada dessa forma espalhafatosa, solta e saltitante, como se fosse algo que pudéssemos brincar sem consequências e sem responsabilidades. Nossos órgãos genitais não tinham doenças, não se deterioravam, não havia menopausa, não havia dores, não havia taras, não havia estupros, não havia fetiches, não havia nada do que aprendemos como sendo coisa do ser humano, faz parte da natureza humana. Todas essas crenças e falácias enfiadas na cabeça dos humanos não havia. E para explicar tudo como começou, eu levaria uns 3 ou mais anos explicando. Por isso, sempre deixo partes em vídeos aqui e ali. Vou falando da maneira que o sistema faz e fazia. Sempre que tenho tempo, me dedico a isso, deixando de lado até outras coisas que eu poderia fazer na minha vida, apenas para ver se ajudo muito outras pessoas, outros humanos, a se libertarem do engodo profundo que ele faz e fez conosco. Eu não poderia falar tudo de uma vez, rapidamente, porque o sistema complica tudo. Ele tem várias fases e várias faces, e contrai e se expande. Ele é rápido, ele se multiplica, ou seja, cria sempre mais e mais tentáculos que saem da sua célula central e delas saem outras e outras infinitamente. O sistema tem uma infinidade de meios, programas e armadilhas para nós, pois é criativo pelo mal e é muito rápido. Veja seus livros, como ele tenta fazer tudo complexo, complicando para que as pessoas da massa não consigam entendê-los, para precisarem de outros, seus agentes, seus personagens, né? Os personagens do sistema, personagens agente dele, para explicar e induzir todos a entenderem o que o sistema quer. Depois, esses personagens vão ensinar muitos da massa que farão o resto do trabalho, repetindo, repassando para outros humanos o vírus da mentira e da falácia que vai estar inserido na mente de todos, como estamos até hoje. Hoje vou começar uma historinha que imaginei para essa postagem. Os personagens são fictícios. Estarei usando nomes conhecidos, mas apenas para criar a história exemplo. Humanos no sistema, anos atrás, nesse atrás que não estão nos livros, como expliquei acima, no tempo atrás, nem são anos atrás, que nem anos existia naquela época, mas no tempo atrás, quando o sistema tinha nos deixado a todos em outras manipulações, em um tipo de corrupção que estava começando, mas era muito mais amena e ainda não tinha nos destruído para chegar a esse ponto agora. Então, em outras fases do transe hipnótico, em outras fases desse sono que todos nós estamos desde que entramos para o sistema. Então, o sistema, ele mexe as pecinhas do jogo dele. E essas pecinhas somos nós. E mexe no chão e todo o espaço do seu tabuleiro, que é onde pensamos pisar, respirar, vivenciar o que sempre temos vivido e pensamos ser vida, ser o tudo, ser a realidade nossa. Eu espero que muitas mentes possam me entender, possam entender a minha mensagem. Em algum tempo do tal do passado que temos. Romance. Romance. Pensem no romance. Antes, era primeiro o amor, depois o sexo. Mas a gente tinha que lutar por tudo isso também. Não poderíamos apenas gostar e ficar com quem quiséssemos. Sentíamos amor, mas havia tantas regras, tantas leis, tantas coisas que não nos deixava experimentar esse amor assim imediato. Algumas vezes podia ser que estivéssemos amando as pessoas erradas. Até hoje acontece isso. Felipe segurava o seu chapéu nervosamente. O movia toda hora como se ele estivesse queimando as mãos. Mas logo o chapéu estava parado em suas mãos,
seu corpo firme numa só posição, seu olhar fixo para uma só direção. Todo aquele aprisionamento nos movimentos quando avistou a senhorinha Adriele. Por alguns segundos, ele desejou não ter que fazer aquilo, mas o sentimento de estar perto dela era mais forte. Suas mãos agora quase tremiam. Ele se controlava. A doce e suave Adriele tinha aceitado seu pedido para o encontro. Fazia-as escondida. A sua família nunca permitiria o amor dos dois e tinha que ser feito às escondidas. A jovem, um pouco ofegante, se aproximou dele e lhe disse num tom envergonhado: Aqui estou, mas não sei se devo estar fazendo isso. O que o senhor deve estar pensando de mim, que sou uma dessas meninas fáceis da cidade? Ele ensaiou um movimento para tomar-lhe as mãos e beijá-la intensamente, mas sabia que tinha que se conter. Ele tomou as suaves e pequenas mãos dela, prendeu-as delicadamente entre as dele, disse-lhe depois, sem esconder o rubor e a emoção de estar ali diante dela: Senhorinha Adriele, eu não consigo também acreditar que aceitou meu pedido. Sei o quanto deve ter sido difícil para a senhorinha escapar da vigilância constante de sua ama. Certamente que sabe, mas dessa vez tive a ajuda da minha irmã Fabiana. Ela está no parque à minha espera. Não poderei me demorar. Dissemos que iríamos passear para tomarmos ar fresco. Não se preocupe, não. Não aprenderei mais do que o suficiente para que possamos repetir esse nosso encontro, se a senhorinha também sentir esse mesmo desejo. Oh, claro, senhor Felipe. Eu adoraria vê-lo mais vezes. E com a face corada, ela levou os olhos para o chão, tímida e muito temerosa que pudesse fazê-lo ter uma impressão errada de suas palavras. Imagina, uma menina de família fazer o que ela estava fazendo para se encontrar com um homem que sua família nem mesmo aprovava, se encontrando de maneira que alguém poderia vê-los e acabar contando aos pais deles. E Felipe tinha que fazer muito para conquistar a confiança e o carinho daquela jovem que ele estava interessado. Ele não queria brincar com os sentimentos daquela linda e meiga menina, ele queria mesmo ter seu coração e poder desposá-la. Como são lindas essas fotos, não é? Dessa forma, os homens tinham que conquistar o coração, a confiança e a atenção de uma jovem e ainda ser aceito pela família. Algumas famílias só aceitavam se o jovem tivesse uma herança, um dote, um jeito de dar à jovem segurança e proteção. Até hoje, e isso existe em algumas culturas, e em algumas a coisa é invertida. É a mulher que tinha que ter o dote. Os pais da mulher é quem deveriam provar que a moça herdaria bem suficiente para o filho da outra família se sentir seguro e com dinheiro suficiente para prover um lar harmonioso e com muitos filhos. Então, vendo a coisa, né? Estão vendo a coisa, né? Então, estão vendo a coisa, né? Não vou aqui explicar tudo das épocas em que homens e mulheres agiam diferente diante da conquista e do direito de ter para formar uma família com quem amassem. Sem falar das culturas que obrigavam as meninas a casarem com homens mais velhos, ó, tá tudo sem ponto e vírgula. Homens mais velhos serem obrigados a servir ao pai, a irmãos e aos outros homens da família. Como dizem que houve essas coisas que eu estou falando agora em algumas partes da China, e vai saber em quantas outras partes mais. Enfim, estou pulando muita coisa, eu estou abreviando, eu estou resumindo. Se não já viu, o vídeo vai ter 10 partes, né? Masturbação. Ação, o efeito de masturbar, que se masturba, né? Aquela pessoa que se masturba. Ação de estimular manualmente os órgãos sexuais, normalmente atingindo o orgasmo. Masturbação. No passado, os jovens tinham que se masturbar porque não tinham dinheiro para mulheres e sonhavam em casar e ter sua própria esposa e buscavam conhecer uma moça de família para casar. Depois, o sistema mudou isso e fez com que os homens fizessem eles mesmos, se masturbassem, né, e obtessem o prazer, para não terem que ir buscar uma mulher e nem ter que gastar dinheiro com prostitutas, ou porque não gostavam dessa relação fria com as prostitutas, ou porque não encontravam uma boa mulher. Um tempo depois, ou até porque também não tinha poder aquisitivo para isso,
Um tempo depois, o sistema mudou um pouco mais e os homens gostaram tanto de se masturbar. Eu já estou resumindo, hein, gente? Eu estou pulando parte, porque se eu ficar falando muito, vai crescer o vídeo. Então, um tempo depois, o sistema mudou um pouco mais e os homens gostaram tanto de se masturbar com uma pornografia escrita, que no começo foi escrita, né, foi falada, e depois desenhada, depois bem ilustrada, depois fotografada. Então, eles gostaram tanto que alguns não quiseram mais saber das namoradas e se viciaram assim. Gostavam mais da masturbação do que a relação com uma parceira em carne e osso. Outros se tornaram tarados por coisas que moças direitas não faziam. Aí entrava a prostituição na vida deles e doenças também. Foi a chance do sistema introduzir suas doenças e criadas, olha, eu escrevi criança. Essas doenças foram criadas de graça para acabar conosco um pouco mais. Vocês conseguem imaginar como é que foi que eles começaram as doenças? A partir do momento que eles começaram a fazer introdução dos médicos tocarem as mulheres. Claro que esses médicos que fizeram isso não eram os médicos da massa, eram personagens do sistema. Outra maneira foi, eles implantaram prostitutas, que são personagens deles, já com aquela doença, mas que elas não ficariam doentes, porque, claro, eles têm um antídoto para tudo que eles criam, então só não dão para gente. Para gente são remédios que não curam, são coisas que não curam, são tratamentos terríveis. Tudo isso para promover as coisas dele, para manter aquele consumo dele, as profissões que ele cria e tudo mais. Gente, eu já expliquei tudo isso em vídeo antigo. Então, imagina, ele implanta um personagem dele lá no meio, lá naquela época tinha muito aqueles bordéis, né? E tá lá a prostituta lindíssima, os caras não aguentam, começa a sair com ela, começa. Ela está lá com a doença já preparada dentro dela para passar para os outros e eles vão ser contaminados. Se não for sexualmente, elas vão dar um jeito de fazer esses parceiros, né? Serem contaminados, passar para as esposas, passar para os filhos, assim vai, porque algumas doenças, quando a mulher dava luz, a criança pegava quando saía pela vagina da mulher, né, pelo canal. Outros se perderam no desejo de querer performances dos livros, revistas e, por último, dos filmes pornôs. Sem falar dos teatros, as peças que eram mostradas para os ricos e também das festinhas, das orgias, onde eles poderiam ver as novas atitudes, as novas performances na cama. A mesma coisa que eles mostram nos filmes. Você já viu aqueles filmes? O cara pega a mulher, joga ela na parede, já introduz o pênis e faz sexo? É impossível. Pode perguntar para qualquer especialista, qualquer médico. É impossível o homem ter sexo daquele jeito. Se ele conseguir, a mulher fica escorregando o tempo todo. Ele tem que ficar gastando muita energia para segurá-la, tá? Não é dessa maneira fácil. Ali é um outro truque que eles fazem. Gente, desculpa. Não vou falar agora dos filmes, porque isso é um assunto muito grande para a gente explicar. Então, eles estavam perdidos nesse desejo, né? Eles queriam coisas diferentes na cama. E houve os que se deixaram agir por traumas incubados em seus subconscientes. Deixaram vir à tona, esses traumas começaram a vir à tona e acabaram acionando algum outro programa, também causado por algo que o sistema os fizeram vivenciar, experimentar, né? De alguma maneira, essas pessoas, quando crianças, passaram algum trauma, alguma coisa que ficou presa, alguns ficou presos, outras não. E depois de uma certa idade começa a acionar e as crianças começam a agir de acordo com o trauma ou pela agressividade do ambiente, do local ou das pessoas e assim vai. Então, alguns se tornaram agressivos, frios e capazes de coisas terríveis contra as mulheres e às vezes contra eles mesmos. A masturbação não é natural e não é muito benéfica, porque afasta o humano hétero do outro humano hétero. Homem hétero e mulher hétero, certo? Mas eu tô falando aqui do humano. Humano hétero ou humano hétero. Então são os dois, homem e mulher. Ou torna algo diferente do que ele é. Então aquele humano hétero, ele pode ser diferenciado, ele pode receber diferença de comportamento, pensamento e atitude pelos traumas que causam, né, alguma coisa, abuso sexual, qualquer coisa assim desse jeito, né? Que ele passou pela pornografia.
E a masturbação faz parte disso aí. Ela nasceu através da pornografia, mas uma pornografia que eu acho que nem tinha esse nome na época. Eu não sei como que eu recebi. Eu vou ler. Como que introduzir esse nome pornografia? Um outro vídeo eu falo para vocês. Então, outros se perderam no desejo de querer essas performances e se tornaram violentas. A masturbação não é natural e não é muito benéfica porque afasta o humano hétero do outro humano hétero, que seja o homem e a mulher, ou torna algo diferente do que ele é. E ela fora criada para vários fins, e nenhum dele era para o bem humano, assim como todas as coisas no sistema, nenhum é para o bem do ser humano realmente, ou não completo. Pode ser que tenha alguma coisa que parece para o bem, mas pode ter certeza, tem alguma outra coisa ali, outra intenção que o sistema oculta. A masturbação acaba dando ao homem prazer mais rapidamente, certo? E sem problema de ter que lidar com a procura e conquistas de uma parceira. Evita o trabalho de se locomover. Ele pode fazer em sua própria cama ou banheiro. Alguns evitam essa locomoção e o trabalho da conquista, né? Eu não vou sair daqui da minha cama e ir atrás de uma namorada, o trabalho que vai dar para conquistá-la, né? Mas pode ser esse hábito, essa mania deles fazerem isso, pode ser levada a uma cilada ou outra que o tornará observador oculto da privacidade de outro, ou seja, um tarado. E o tarado tem vários níveis. Tem tarado que só observa. Eu já vi um tarado que ficava tirando só fotos, né? E ele só colecionava fotos, ele não queria tocar na pessoa, mas ele fazia de tudo para observar, fazia buraco, espreitava de qualquer maneira. E tem outros tarados de outras maneiras. Tem os tarados pedófilos, tem os tarados de vários níveis, gente. Eu não vou citar todos também, a gente está falando mais só da masturbação. Como a masturbação traz prazer, como a masturbação traz prazer rápido e descomplicado, o cérebro acaba gostando, porque tudo que dá prazer, nosso cérebro gosta e pode acabar se viciando. E porque vivemos num sistema que nos dá muitos desprazeres, diante das dificuldades cilada que nos coloca, acaba que muitos de nós saem ou fica magoado diante desses desprazeres, diante dessas dificuldades, né? O ser humano se ressente muito por causa das faltas, e o sistema é o grande criador de faltas. E por que ficamos magoados? Porque o sistema cria essas faltas de várias maneiras. A falta de amor, de alimentos, de abrigos, de proteção, de instrução, de prazeres básicos da vida, de qualidade de vida, de bens materiais, justiça, etc, etc, etc. Então, ele colocou muitos dentro de certas faltas que o humano não suporta. Tem algumas que se tornam insuportáveis ao ser humano. E dessa falta de suportar, então, essa falta que você não está suportando mais pode acabar gerando vários problemas psicológicos ou doenças físicas. Então, viver no sistema causador de faltas e criador de ciladas, ele nos mostra dificuldade para sermos felizes e termos prazeres. Aí a gente passa a entender que para sermos felizes ou termos prazeres, né? Que era tudo isso de direito nosso, aí a gente começa, por causa dessas faltas, dessas coisas, então a gente começa a entender assim, que para viver e conseguir tudo isso, nós temos que sofrer, nós temos que batalhar muito e lutar muito para isso. É assim que a gente fica, é assim que a gente começa a entender diante dessas dificuldades. Por isso, quando nós consumimos, comemos, bebemos, fazemos ou temos algo que é gostoso e dá prazer, acaba que todos nós, ou muitos de nós, se tornam viciados em algumas coisas, algumas pessoas até mais do que algumas coisas. Tem outras em todas, tem outras em algumas, né? Vai de cada pessoa. Acaba que muitos homens se tornam viciados em sexo. E pior, alguns se viciando em uma maneira errada de usar sua energia sexual, de usar o seu corpo, de usar sua mente, de usar tudo. Falando do tempo não muito lá atrás, a masturbação se torna um jeito seguro para alguns que querem se satisfazer sem gastar dinheiro, sem perder tempo, sem ter que gastar palavras, né? Atitudes e atenção para com o sexo oposto. Há aqueles que passam a temer o sexo oposto, tudo por causa de traumas ou algo mais que o sistema fez essa pessoa experimentar ou absorver através de manipulação por
imagens, por som, por formadores de opinião que vão ficar falando, tipo assim, aqueles médicos do sistema, aquelas pessoas cientistas que vão falar isso e aquilo, aqueles sexólogos, aquelas pessoas que vão falar aqueles livros, aqueles mitos, aquela filosofia, tudo sistema. E também os estilos, ou como vocês estão vendo agora, que eles estão enfiando outros gêneros estranhos na cabeça das pessoas e liberando, você pode ser um gato, você pode fazer sexo até com o seu carro. Pronto. E há algumas mentes, algumas que, que começando pela masturbação, com a ajuda desses acessórios e ferramentas do sistema, de tudo que ele ofereceu e oferece, elas, ou eles, né, essas pessoas, elas, começam a exigir mais e mais desse ato, como se fosse uma droga, gente, exatamente como uma droga. Para alguns, se masturbar apenas não será por muito tempo suficiente. Eles vão querer mais e mais desse prazer, exatamente como acontece com algumas drogas que você possa consumir. Para algumas dessas mentes, não vai bastar apenas se masturbar com cenas normais do ato sexual. A imaginação dele já está carregada dessas cenas. Ele sabe que se buscar pelos filmes, ele vai encontrar muito mais coisas e talvez elas possam dar a ele um nível de prazer muito, muito maior. E então, essas pessoas vão buscar conhecer todo tipo de bestialidade para ver se alguma dessas coisas se encaixa, né, no que ele está procurando, para ver se ele se identifica com alguma dessas atitudes que possa dar o prazer que ele está buscando. E esse prazer vira uma fome, sabe? É a mesma coisa da pessoa que vai matar, aquele serial killer, que muitos são mentiras, são fakes do sistema, mas os que ele colocou, implantou e que ele criou, o serial killer, ele tem um tipo de fome, é uma fome de matar. Então, as pessoas que são taradas, eles têm uma fome, a fome de, de estuprar, de fazer alguma coisa assim, que ele sabe que está errado, mas ele vai fazer, ele não tem mais controle, aquilo já tomou ele, se tornou um programa dentro dele. E alguns vão começar a experimentar, não somente héteros, tá? Outros gêneros também farão isso. Mas outros gêneros novos, ou os gêneros antigos, eu não sei. Eu só conhecia dois gêneros. Eu sabia homem e mulher e eu sabia da homossexualidade. Agora temos tantos outros gêneros que se eu for falar, né, dizem que tem mais de 60. Tem uns 100 ou 400, sei lá. A mente humana funciona assim para todos. Porque nós todos somos apenas humanos e o sistema conhece nossa mente e faz o que quer conosco por causa disso. E por que eu estou falando que outros gêneros também? Porque as pessoas falam, eu sou desse gênero, desse, mas você é apenas humano. E eu estou me referindo aqui aos humanos. Qualquer humano que cair na cilada, assim, que a mente estava precisando daquilo, sentia falta e ela percebeu de um jeito, né? Aquela mente já está machucada de alguma maneira, já está manipulada de alguma maneira, ela pode se segurar, né? Por causa do cérebro, porque ele vai querer aquele prazer, vai segurar e a mente vai estar presa naquilo. Você tem que liberar sua mente disso. A mente humana funciona assim para todos, porque todos nós somos apenas humanos, então você pode estar sendo algum gênero diferente que você acha que está sendo, você pode estar dizendo que você é um gato, que você quer fazer amor com o seu carro, tal, mas você não passa de um ser humano, né? Então ele sabe que não filtraremos o que ele nos dá. O sistema sabe disso. Ele pode ir enfiando coisas. Se não todos os humanos pegar, um grupo vai pegar, um grupo vai aceitar, entendeu? Principalmente se ele fez uma base com coisas que atestam veracidade ou divindade da coisa, ou algo que afirme pela ciência, pela história, pela religião, pela tradição, pela enganação e enrolação do sistema, e por muito mais, por tudo isso ou aquilo do sistema, tudo na base concretizada dele, que se tornou para a gente tudo também. Vocês estão entendendo? Então, o sistema, ele criou uma base tão poderosa, tão intrínseca e tão complexa, e dali de uma coisa tem milhões de outras juntas que se conectam e fazem sentido, porque uma coisa, mesmo que pareça que está quebrado, ela não está se quebrando, ela está se manipulando, ela está se transformando, porque é dele, é típico dele isso. Ele é um enganador, ele é um fazedor de faltas, de mentira, ele é o causador de sofrimentos dos seres humanos e dos animais. Bom, o vídeo já está com quase 30 minutos, eu vou parar para não ficar muito grande e a gente continua a falar em outros vídeos
de continuação do uso errado da nossa energia sexual. A energia sexual é a mais forte energia que temos no corpo, por isso que ela não foi criada para usarmos da maneira que usamos hoje em dia, e por usarmos da maneira errada, é por isso que nós temos tantos problemas na nossa vida. Na hora que a gente limparmos, se a gente se livrar de tudo isso e voltarmos ao nosso original, vocês vão sentir como é diferente fazer sexo sem essa manipulação. Como é diferente, vocês vão adorar. É muito melhor, o prazer é outro. Não, olha, gente, vocês vão para diante da fotografia e da pornografia se masturbar? Essa energia que vocês estão puxando da própria energia sexual, ela não está vindo naturalmente, ela está sendo forçada, ela está sendo induzida. Por isso que não é saudável, não é benéfico, não é nada. E o sistema, perceba, o sistema não cria nada de bom pra gente. Por que que ele insiste tanto em não mostrar coisas de sexo? Por que que ele está dando de graça e está mostrando, facilitando para os seres humanos fazerem tudo isso? Pensem. O sistema não é nosso amigo, as coisas que ele nos dá não são benéficas, ele é um traiçoeiro, tomem cuidado. Bom, até o próximo, Yet de Wahrheit, Yet de Abot de Wahrheit.